Olá, caro aluno, bem-vindo à nossa última aula sobre eventos acionários, né? Então fizemos uma série com vários tipos de eventos acionários, entrando em detalhes de cada uma, e agora chegamos ao final desses vídeos sobre eventos acionários. É o final apenas da série eventos acionários. Temos muito material, muita aula na prática, inclusive analisando ações, falando sobre balanço patrimonial, sobre demonstrativo de resultados e sobre demonstrativo de fluxo de caixa nas aulas seguintes, tá? Que são tão importantes quanto aprender sobre eventos acionários. Mas agora chegamos na nossa última aula, que vamos falar sobre recompra de ações e o OPA. Então vamos lá, recompra de ações. Eventualmente, empresas anunciam que iniciaram um programa de recompra de ações. Em um programa de recompra de ações, a empresa utiliza dinheiro que tem em mãos para comprar as ações que estão sendo negociadas no mercado. É a empresa comprando suas próprias ações. Após compradas, as ações ficam retidas na tesouraria até que a empresa decida o que fazer com elas. Ações em tesouraria não têm direito a receber rendimentos e nem são computadas nos totais para fins de assembleia, tá? Então elas ficam lá quietinhas na tesouraria da empresa. E por que uma empresa recompra ações dela mesma, né? Os motivos são variados. Normalmente uma empresa inicia a recompra de suas ações quando considera que o preço delas no mercado está muito abaixo do que deveria. Então é uma estratégia inteligente, né? Você compra ações da sua própria empresa quando elas estão desvalorizadas, porque você está dentro da empresa, acredita que ela tem potencial de entregar resultados, de crescer, e depois você coloca naquele processo de follow-on, que é você emite novas ações para o mercado já no outro preço. Então é uma estratégia até inteligente. Essa é uma das formas, na verdade, um dos motivos para você recomprar ações, né? Após recompradas, as ações podem ser mantidas em tesouraria para uso posterior, né? No caso, para uso posterior é o follow-on. Ser mantidas em tesouraria e posteriormente canceladas. Então, por que ela cancela? Porque ao retirar as ações de circulação, a empresa acaba beneficiando seus acionistas, pois aumenta a participação deles no recebimento dos dividendos. E, caso as ações sejam canceladas, pode aumentar a participação patrimonial de cada acionista da empresa. Então, quando ela recompra essas ações e, ao invés de guardar em tesouraria, ela cancela essas ações, ela faz o cancelamento dessas ações, você tem menos ações circulando no mercado. Então, isso beneficia os acionistas que já possuem ações, eles acabam tendo uma participação maior daquele total de ações da empresa, tá? Esse movimento ele é muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem uma vez ou outra, mas nas estoques, né? Teremos uma aula também para falar sobre investimentos no exterior. Lá é muito comum essa recompra de ações, tá? Vamos lá, ações em tesouraria. Ações em tesouraria são aquelas ações que foram recompradas pela empresa, mas não foram canceladas. Isto pode acontecer quando a empresa tem a intenção de utilizar essas ações para alguma coisa no futuro, como, por exemplo, remunerar executivos com essas ações. Então, ela pode remunerar a diretoria, o conselho, os executivos de alto escalão ali com novas ações, né? Então, dando ações da própria empresa para eles. Uma vez que está em tesouraria, essa ação é da empresa, ela faz o que ela quiser. Ou utilizar as ações como forma de pagamento em aquisições, pode ser também. Ela pode pegar essas ações e fazer uma aquisição de uma empresa dando ações dela mesma. Falar, então, eu vou fazer uma aquisição de uma empresa, eu vou te pagar 100 milhões e mais 50 milhões em ações, por exemplo. É uma forma de barganha. E também, uma outra forma é fazer o follow-on, é colocar ações no mercado para ela poder se capitanear, né? Então, as ações, ela comprou no preço X, está no preço Y, ela vai lá e coloca essas ações no mercado para ser vendida e ela, com isso, adquire mais dinheiro, tá? Também é uma das opções. Ações canceladas. Quando uma empresa cancela as ações em tesouraria, acaba aumentando a participação patrimonial de cada acionista na empresa. Por exemplo, uma empresa possui 1.000 ações no total, um investidor possui 100 ações dessa empresa, ou seja, 10% do total de 1.000 ações, né? A empresa cancela 500 ações que estavam em tesouraria, passando a ter 500 ações no total. O investidor passa a ter 20% e não mais 10% de participação no total de ações. Então, a sua participação aumenta. Ou seja, ao cancelar as ações, a empresa aumenta o pedaço que cada acionista possui da empresa, tendo uma parte maior da empresa. O acionista passa a ter mais patrimônio e pode receber uma parte maior dos lucros distribuídos. Agora vamos falar sobre o OPA, Oferta Pública de Aquisição.
Uma oferta pública de aquisição, OPA, é um processo público em que um proponente manifesta o compromisso de comprar determinada quantidade de ações. A OPA é basicamente um anúncio público de compra de ações. Normalmente esse procedimento é realizado para grandes movimentações de ações e algumas situações obrigatórias, como cancelamento do registro da companhia aberta, ou seja, a empresa quer sair do mercado, ela não quer mais ter capital aberto, ela quer ser uma empresa de capital fechado. Isso já aconteceu na história, pode acontecer. Aumento de participação de acionista controlador que impeça a liquidez do mercado de ações remanescentes e no caso de troca do controle acionário. Então, um acionista controlador, ele quer ter um aumento da participação dele, é obrigatório fazer um OPA, porque ele tem que comprar de outros sócios, né? E também no caso da troca de controle acionário, então a troca do bloco do controle acionário. Então, tem uma outra empresa ou fazendo uma aquisição dessa, ou um outro acionista que vem por fora comprando ações do controlador atual. Então é necessário fazer esse processo aí de OPA, né? Essa oferta pública de compra de ações. O processo. Uma OPA deve seguir as determinações contidas na instrução CVM 361. CVM é o órgão regulador, né? O órgão do governo que regula o mercado imobiliário. A oferta é anunciada através de um edital que pode ser encontrado no site da empresa, da B3 ou da CVM. O investidor manifesta sua intenção de participar da OPA através da sua corretora de valores. Então, você, investidor, se a empresa está fazendo um OPA, já vamos falar um pouco mais disso, a empresa está saindo do mercado, você pode optar em aceitar aquele preço que ela está oferecendo aos seus minoritários para poder sair do mercado. A empresa está comprando a sua participação, você pode manter. Só que se você manter, você vai ser sócio de uma empresa que não tem capital aberto. Então, não é recomendável que você continue. O interessante é que você participe da OPA, tá? Se o processo ocorrer conforme esperado, o investidor recebe o preço acordado na oferta na sua conta corrente da corretora e sua participação na empresa é encerrada. Uns motivos, né? Cancelamento de registro. Por algum motivo qualquer, a Assembleia de Acionistas de uma empresa que negocia suas ações em bolsa de valores pode decidir por fechar o capital, encerrando a negociação na bolsa. Nesse caso, a empresa terá de realizar um OPA. Após a aprovação da OPA pelas autoridades competentes, a empresa emitirá um comunicado contendo as informações da OPA. Essa aqui é um caso da Tarpon, tá? Tarpon SA. Ações objetos da OPA, o ofertante dispõe de adquirir com a intermediação da instituição intermediária até a totalidade das ações ordinárias de emissão da companhia detidas pelos demais acionistas. Então, a empresa está querendo comprar tudo dos demais acionistas. Correspondente na data da publicação desse edital. 16.988.000 ações ordinárias. Representativa de 37,50% do capital total da companhia, ou seja, a companhia ela tinha um free float é essa distribuição de capital, né? Então você tem ações que estão do bloco controlador, os controladores, você pode ter ações em tesouraria, e você tem as ações que estão disponíveis no mercado para ser negociadas. Nesse caso aqui o da Tarpon era 37,50, que é o que ela queria comprar para poder fechar o capital. Vamos lá, o parágrafo 4.4, preço por ação. A ofertante anunciou, conforme fato relevante da OPA, o preço por ação da OPA de R$ 2,25, R$ 2,25 por ação, né? Em razão da distribuição dos dividendos intermediários, o preço por ação da OPA foi ajustado para 1,09, a ser deduzido conforme itens 4.3 e 4.3, acima e observados os demais termos e condições previstos nesse edital, preço por ação. O preço de uma OPA para cancelamento de registro é determinado por uma empresa avaliadora, emitido um laudo que compõe 3 critérios diferentes de determinação do preço, apontando aquele que o avaliador considera mais justo, tá? Então a empresa não pode sair por qualquer motivo, ela quer dar o preço que ela quiser. Os critérios de avaliação são diversos e podem envolver análises contábeis, preços de mercado e etc. Aumento de participação. Outro motivo agora. Caso algum acionista aumente sua participação na empresa de forma que isso possa acarretar na perda da liquidez nas ações. Por quê? Então, eu falei que para vocês que tem o free float, né, que é a porcentagem que está no mercado, a porcentagem que está no bloco controlador. Então, um acionista, ele tem lá 10%, ele quer aumentar esses 10% para 30%. Isso já começa a mexer na liquidez do ativo, porque ele vai ter 30% do que está disponível aí. Então, para isso, ele precisa fazer um OPA. Os critérios utilizados para esse caso são: acionista controlador adquirir ações que representam mais que 1/3 do total de ações de uma mesma espécie ou classe, né? Então ações ordinárias ou preferenciais aqui no caso, né?
Acionistas que detêm mais de 50% das ações de uma determinada classe ou espécie adquirir participação igual ou superior a 10% das ações da mesma classe ou espécie. O processo para a determinação do preço e realização da OPA é semelhante ao da OPA para fechamento de capital, tá? Então, se o cara já faz parte da empresa lá, ele já é um dos controladores, ele quer adquirir mais de 1/3, tem que fazer a OPA, e se ele já detém mais de 50% e quer aumentar para mais 10%, também é a mesma coisa, tem que fazer o OPA. Alienação de controle. Nos casos em que houver troca do controle acionário da companhia, o novo sócio controlador tem a obrigação de realizar uma OPA para as demais ações com direito a voto. Para a determinação do preço da oferta, será utilizado o critério de tag-along. Então, agora vamos falar sobre tag-along. O tag-along é o direito dos acionistas de receberem por suas ações o preço proporcional ao pago pelas ações dos controladores. O tag-along mínimo para as ações ordinárias é de 80%. Ou seja, se foram pagos R$ 100 pelas ações dos acionistas majoritários, o novo controlador terá de fazer um OPA oferecendo pagar no mínimo 80% pelas demais ações ordinárias. Algumas empresas determinam em seu estatuto tag-along acima de 80%, bem como tag-along para ações preferenciais. Então, se você tiver uma ação novo mercado, nós vamos falar mais para frente sobre isso. Na verdade, nós tivemos uma aula sobre novo mercado, né? Sobre novo mercado, ação preferencial, ordinária, tipo 1 e tipo 2. Então, por que a gente fala que o sócio é 1? Porque se vier esse caso de alienação de controle, vier um novo controlador, e no caso da OPA, você vai receber os mesmos 100% que o controlador, que o alienador está oferecendo para o controlador da empresa. Então você não sai no prejuízo, né? A mesma coisa aqui, mas tem tag-along de 80%. Ok, é melhor que nada, mas se for um tag-along de 100%, é melhor ainda. E nas próximas aulas nós vamos aprender a ver quando o tag-along é 100%, quando ele é 80%. Mas o fato é que empresas do novo mercado, ações ordinárias do novo mercado, já possuem tag-along de 100%. Então você já está bem diluído em relação a esse risco aí da alienação de controle, tá? Não ocorre com tanta frequência? Não, mas ocorre. Quando vier a ocorrer, você não vai ser pego de surpresa. Reavaliação do preço. Caso haja discordância em relação ao preço da oferta, é possível aos acionistas titulares de pelo menos 10% das ações em circulação requerer realização de assembleia de acionistas exclusiva para acionistas minoritários, a fim de deliberar sobre a realização de novo laudo de avaliação. Então, os minoritários têm poder aí. Caso a nova avaliação resulte em um preço acima do anterior, este novo preço prevalecerá. Caso a nova alienação resulte em preço igual ou menor ao anterior, os acionistas que votaram favoravelmente à realização do novo laudo terão de arcar com os custos incorridos pela companhia referente à nova avaliação. OPA e o investidor. A OPA é um processo que busca oportunidades iguais a todos os acionistas da empresa, tanto majoritário quanto minoritário. Participar do processo é opcional ao investidor. É importante que o pequeno investidor leve em consideração alguns aspectos quando se deparar com uma OPA da empresa das quais ele é acionista. Fechamento de capital. No caso da OPA para fechamento de capital, a empresa está dando um claro sinal de que não deseja mais ter acionistas minoritários. A empresa não te quer, ponto. Né? Ao optar por não vender suas ações, o investidor continuará como sócio, porém agora de uma empresa de capital fechado. Empresas de capital fechado não precisam seguir diversas regras de transparência, governanças, que são benéficas ao pequeno investidor, tá? Além disso, por não negociar ações na bolsa, o acionista de empresas de capital fechado não tem liquidez para suas ações, tornando muito difícil conseguir vendê-las. Dessa forma, é recomendado que o pequeno investidor participe do processo de OPA de fechamento de capital ou até mesmo venda suas ações ao mercado assim que houver anúncio da OPA. Você não precisa participar da OPA. A empresa falou que vai ter um OPA, você não precisa esperar a data lá para poder decidir se vai vender ou não. Você pode vender no mercado secundário, vai lá no seu home broker e lança a ordem de venda também. Tá? Isso evitará problemas e dificuldades no futuro. Troca de controle. Um dos critérios de seleção para a compra de uma ação é a capacidade de seus administradores de entregarem resultados e o interesse que os sócios majoritários têm no negócio. Né? Então, o cara majoritário montou o negócio, você entende que ele está querendo fazer o melhor pela empresa. Né? Quando ocorre uma troca de controle, é sinalizado ao pequeno investidor que os sócios majoritários querem vender a sua participação na empresa, ou que haverá uma mudança na gestão. Pode ser uma mudança boa, pode ser ruim.
Mas o fato é que é um cenário de incerteza, né? Você já conhecia uma forma de gestão e você não conhece a próxima forma de gestão que vai vir da empresa, né? Então é um risco. Assim, é justo que todos os investidores possam optar por se desfazer de suas ações caso discordem das mudanças. Nesse caso, o pequeno investidor terá de analisar com cautela os motivos da troca de controle e suas possíveis consequências para o futuro da empresa, avaliando se opta por permanecer como sócio ou se vende suas ações. Tá? Então, nessa aula nós aprendemos aqui sobre o OPA, né, que é quando a empresa ou sai do mercado, ou vai ter uma troca de controle, ou algum dos sócios quer fazer um aumento do seu capital social, quer ter mais ações do que é permitido ali pela lei, né? E também falamos sobre recompra de ações, quando a empresa recompra as ações, coloca em tesouraria, ou ela cancela ela recompra cancelando essas ações, isso é bom para o acionista minoritário, porque ele aumenta a participação dele, ou quando ela usa para oferta de barganha, como aquisições, ou ela pode lançar no mercado para poder também aumentar o seu caixa, né? Ela compra num preço deteriorado e depois vende num preço quando a cotação tiver acima, né, do que ela considera o valor justo. Então, terminamos aqui a nossa série sobre eventos acionários. Nas próximas, vamos começar a entrar em detalhes sobre balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, demonstrativo de fluxo de caixa. São aulas bastante técnicas e que vão te ensinar muito aí sobre como analisar o balanço, como analisar indicadores para você escolher uma boa empresa. Contabilidade para investidores. Então, você vai ver como é simples, você não precisa ser nenhum gênio da contabilidade, não precisa ter nenhuma formação acadêmica contábil, tá? Eu mesmo não tenho. Mas você vai ver como é muito prático, é muito lógico, assim, quando você começar a aprender essas aulas, tá? Então, te aguardo nas próximas aulas.